Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu pregue no domingo? A gente tem vários temas. Você pega aí uma Bíblia de estudo, essas Bíblias de estudo pentecostal, ali tem vários temas bonitos, mas eu penso que é importante a gente orar e perguntar para Deus, o que é que o Senhor quer falar, o que é que o Senhor quer nos ensinar. E Deus colocou no meu coração esse tema, está aqui, olha, nos reconheceremos no céu. Nós teremos lembrança das pessoas. Irmãos, isso é um tema muito recorrente. O número de pessoas que faz essa pergunta é uma enormidade. As pessoas têm essa dúvida. Vocês têm essa dúvida também? Tem, pessoal? Será que quando Jesus vier me buscar, ou será que quando Jesus me chamar, para encontrar-se com Ele, será que eu vou reconhecer o meu pai e a minha mãe? Isso é fato, o meu pai e a minha mãe morreu com o nome escrito no livro da vida, amém? Eles morreram salvos. Então, será que quando eu chegar lá, será que eu vou reconhecer a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, que também morreu salva também? Será que eu vou reconhecer o meu primeiro pastor, Vicente Galelli, ainda está vivo, o pastor Valdemiro Ponciano, que já dorme no Senhor? Será que eu vou reconhecer? Então, isso é uma pergunta muito recorrente, muito recorrente. A igreja tem muita dúvida acerca desse assunto, porque eles pensam que quando morre, dorme a eternidade toda, e quando acordar não vai ter mais lembrança das pessoas, dos seus entes queridos. É muito recorrente. Então Deus colocou esse tema no meu coração, e eu orei a semana inteira: Senhor, tá bom, esse tema, mas eu preciso de bases bíblicas que respondam a isso. E Deus então me trouxe algumas passagens que eu vou citar, e talvez vocês já tenham lido essas passagens, talvez vocês lembrem dessas passagens bíblicas que eu vou aqui compartilhar com vocês acerca desse tema. Nós reconheceremos, nós nos reconheceremos no céu. Esse é o tema correto, amém? Nós nos reconheceremos no céu? Interrogação. Então eu vou dar para vocês um texto que está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Esse contexto, eu vou dar os versículos, mas tem um contexto. Esse contexto, ele fala do adultério do rei Davi com Batseba. E Batseba engravidou do rei Davi, e quando ele soube que ela estava grávida, mandou chamar do campo de batalha o seu esposo Urias. Israel estava vivendo um tempo de guerra, um tempo de conflitos, mas Davi não foi, Davi ficou no palácio. E Urias era um dos melhores soldados do rei Davi. E ele então mandou chamar Urias de volta, e Urias veio, apresentou-se ao rei Davi, e Davi falou: eu vou te dar uns dias de descanso, você vá para casa, fica um tempo com sua esposa, e depois você volta para o campo de batalha. Por quê? Porque a esposa já estava grávida. Batseba já estava grávida de Davi. Estão me compreendendo? E ele queria transferir essa responsabilidade
para o seu esposo, Urias. Só que, ao amanhecer, ele foi informado que Urias não foi para casa. Ficou na porta do palácio, fazendo a segurança do rei. Então, Davi percebeu que o seu plano não funcionou. Ele escreveu algumas linhas, selou, deu para Urias, falou: pode voltar, já que você não quer ir para casa, volta, entregue essa carta ao comandante e ele vai te direcionar. Na carta estava escrito: coloca Urias na frente de batalha, e quando a batalha estiver muito ferrenha, pede para a linha de frente do exército de Israel retroceder e deixa ele sozinho lutando na linha de batalha. Em outras palavras, ele mandou matar Urias, e assim ela teria esse filho, ele assumiria a paternidade, estava tudo certo. Amém, queridos? Todo o contexto está falando disso. Só que Deus falou para ele que essa criança no texto era fruto do pecado, e que Deus iria ferir aquela criança que acabara de nascer, um recém-nascido, pelo adultério e por ele ter mandado matar o esposo de Batseba. A criança nasceu e Davi, quando soube que Deus iria ferir a criança, ou seja, a criança iria morrer, Davi então fez um jejum, começou à noite, com o rosto em pó. O texto fala isso, o rosto em terra. Até chegar nesse 23, essa é a história. Amém? Rosto em terra, ali, sem comer, sem beber. E os seus assessores tentavam convencê-lo de que ele deveria comer alguma coisa. A criança estava viva ainda, mas ele negou-se a comer. Não comeu, não bebeu. Quando foi no 7º dia, a criança morreu. No 7º dia, morreu. E os seus assessores falaram: se a gente for falar para ele que a criança morreu, ele não vai dar muito crédito, porque quando estava viva, a gente pedia para ele se alimentar, ele também não dava a menor importância. Então, vamos deixar. Mas Davi ouviu, você vai lendo o texto, e ele ouviu os seus assessores comentando sobre a morte da criança. Ele ouviu, levantou-se e falou: a criança morreu? Morreu, ok. Ele levantou, tomou banho, trocou de roupa, foi ao templo, adorou a Deus, retornou para casa e ali pediu que fosse servido o seu almoço. Aí as pessoas falaram: ué, mas quando a criança estava viva, você não quis comer nada. Agora que ela morreu, então você está pedindo comida? Está exatamente assim no texto. Aí entra o versículo 23. Esse é o contexto. Lê um versículo e você lê todo o contexto para você entender, né, a história. E aí ele fala assim: mas por que deveria jejuar agora que ele morreu? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. O que é que Davi está falando aqui? Você já conhece esse texto. Ele está falando que na eternidade, ele, como pai, ele vai reencontrar quem? O seu filho. Ele está falando: eu vou reencontrá-lo e eu vou reconhecer o meu filho. Então, são passagens que a gente lê, mas às vezes a gente não consegue entender o significado das palavras do rei Davi acerca da morte.
Porque o que Davi está aqui conversando com seus assessores é sobre a brevidade da vida. Ele está falando que da impossibilidade de uma pessoa que morreu retornar a viver. Ele está falando dessas coisas. Então, ele está falando, já que morreu e não volta mais, porque depois da morte segue-se o juízo, Hebreus 9, 27. Então, eu que estou vivo, eu vou morrer. E quando eu morrer, né, eu vou para o seio de Abraão, Velho Testamento, hoje paraíso. Amém? E vou reencontrar o meu filho, e está tudo bem. A gente vai ter eternidade para estar junto. Amém, queridos? Então, esse versículo 23, que fala da brevidade da vida, que fala da morte, Salomão também faz essa reflexão sobre a morte. Como é que se dá isso, esse processo? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ele fala assim, ó, ele está falando, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Lembra do filho recém-nascido do rei Davi? Lembram disso que eu acabei de falar? Salomão traz aqui, olha, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então Davi está falando, um dia eu vou morrer, eu vou reencontrar o meu filho lá no céu. Amém? Então, para os novos convertidos, né, é bom trazer um outro texto para explicar isso. O pó volte à terra de onde veio. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Aqui está falando do pecado de Adão e da morte física. Deus está falando para ele, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, quem é o pó? Somos nós. Amém? Então, quando passarmos pela morte física, quando Jesus nos chamar para o descanso eterno, se Ele não vier buscar a igreja, o que é que vai acontecer? A minha alma e o meu espírito, segundo Eclesiastes 12, 7, vai para onde? Para Deus, para o descanso eterno. E esse corpo aqui vai para onde? Volta à terra. Então, Davi estava fazendo uma profunda reflexão sobre a morte e o que vai acontecer depois da morte para aqueles, né, que morrem em aliança com Deus. Então ele está falando, é certo que nós vamos reencontrar todas essas pessoas que hoje estão na presença de Deus. Então a pergunta é, nós nos reconheceremos no céu? Sim. Qual é a base bíblica? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Amém, queridos? Um outro exemplo está em Mateus, capítulo 8, versículo 5 até o versículo 11. Eu queria sublinhar só o versículo 11, mas eu vou ler do 5 ao 11 para vocês pegarem o contexto. Amém, queridos? Só para vocês pegarem aqui o contexto. Eu queria, na verdade, falar só o 11, mas deixa eu ler daqui. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Ele disse, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo.
O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Aí vem o 11. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Preste atenção. O que é que Jesus está falando? Ele está falando que todas as pessoas, eu não vou ler, mas eu vou dar para vocês anotarem, por conta do tempo. Lucas 13, 28, 29. Lucas 13, 28, 29. Porque esse texto, ele está falando de salvação. Amém, queridos? Ele está falando disso. Ele falou, o centurião não era judeu. O centurião era um cidadão romano. E ele demonstrou tanta fé em Jesus Cristo, que Jesus falou: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Ou seja, o seu próprio povo não tinha a fé salvífica desse centurião. Tanto que ele falou: não precisa nem ir à minha casa. Basta o Senhor liberar uma palavra e ele será curado. Porque ele cria que Jesus Cristo tinha autoridade para fazer tal coisa. Ele cria que Jesus Cristo era de fato o Messias, o Salvador, o Redentor. E Jesus declara no versículo 11, que pessoas que vêm dos quatro cantos da terra, Lucas 28, ali haverá choro e ranger de dentes quando vos virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão excluídos. 29. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e sentarão à mesa no reino de Deus. Então, Mateus 8:11, que fala que nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. O Evangelho de Lucas compartilha esse mesmo pensamento de que pessoas vêm do norte, do sul, do leste, do oeste. Ou seja, os quatro pontos cardeais. Ele está falando que é uma salvação universal. É uma salvação que está aberta para todas as pessoas que tenham a fé daquele homem. Então pode ser Europa, pode ser Ásia, pode ser América do Norte, América do Sul, pode ser preto, pode ser branco, pode ser amarelo, não importa. Essa salvação está aberta para todas as pessoas. E para todas essas pessoas, um dia vão assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele está falando da bem-aventurança da vida eterna, onde terá um banquete, e nesse banquete tem um lugar à mesa para cada pessoa que foi salva, e essas pessoas vão reconhecer quem? Abraão, Isaque e Jacó. Então nós vamos encontrar no céu e vamos reconhecer, sem nunca ter visto Abraão, sem nunca ter visto Isaque, sem nunca ter visto Jacó, sem nunca ter visto os profetas, como ele cita ali, Elias, Eliseu, Abacuque, Ageu, Sofonias. Irmãos, isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso. Deus seja louvado. Isso é maravilhoso, irmãos. Cito outra passagem. Está em Mateus, capítulo 17, versículo 3, 4 e 5. Outra passagem. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. O contexto aqui é o Monte da Transfiguração. Amém, queridos? Esse é todo o contexto. O versículo 4. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, que bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu. Dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouçam-no. Amém? A pergunta é: Moisés e Elias, Velho Testamento. Pedro, Tiago e João, que está nesse texto, Novo Testamento. Só aí tem um distanciamento de mais de 2000 anos. Pedro, Tiago e João conhecia pessoalmente Moisés e Elias? Não. Mas o texto diz que eles reconheceram. Como é que é isso, pastor? Isso só é possível pelo poder de Deus. É o poder de Deus que faz essas coisas. É pelo poder de Deus, irmãos. Teremos um corpo poderoso, irmãos. Teremos um corpo glorioso. E nós estamos na iminência de experimentar, irmãos, essa transformação. Se Jesus vier buscar a igreja, ele fala que a gente deve vigiar e orar, haja visto que a gente não sabe o momento exato em que ele vai vir buscar a sua igreja. Então ele fala: vigiai e orai, porque vocês não sabem a que horas há de vir o seu Senhor. Mas quando ele vier buscar, nós receberemos esse corpo glorioso, de conhecer no céu pessoas que nunca vimos na face da terra, como Pedro. Ele olhou Elias, Tiago, é Moisés. Isso é o poder de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, que faz com que a gente, ao chegar ao céu, reencontre os nossos entes queridos e reconheça, e ali se abracem e se amem e vivam por toda a eternidade se amando. Isso é maravilhoso, queridos. Vale a pena andarmos com esse Deus. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Um outro texto que eu posso trazer para vocês aqui, irmãos, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. Eu vou ler todos esses versículos, mas eu preciso explicar uma coisa para vocês. Tessalônica era uma cidade grega, capital da Macedônia, Grécia hoje. Quando você lê Macedônia na Bíblia, hoje é a Grécia,
atual. Amém? Então, Macedônia era uma cidade grega. E eles viviam a cultura grega, que chamam de helenismo. E eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Para eles, a carne não prestava, não servia para nada. O que servia para eles era o espírito, a alma. Portanto, eles, na filosofia grega, eles entendiam que enquanto mais você pecasse, mais você provocaria a morte do seu corpo. E assim um corpo como chama, um corpo desfalecido, levaria logo você à morte, e o seu espírito e a sua alma logo se libertaria. E pronto, ponto, acabou aí. Isso era a filosofia grega. Então o corpo era sepultado e pronto, acabou-se. Amém? Aí Paulo pega esse capítulo 4, em cima dessa cultura, porque você vai ler e você vai ver que as pessoas que perderam os seus entes queridos choravam e pranteavam, porque dentro dessa cultura eles sabiam que todo laço afetivo havia terminado ali no sepultamento daquele corpo, e não tinha mais esperança nenhuma para ver essas pessoas, porque eles viviam essa cultura. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Amém? Então Paulo escreve esse capítulo 4 para explicar isso que nós estamos aqui vendo hoje. Olha que privilégio, irmãos. Olha que tema Deus está trazendo para a gente nessa noite. Então Paulo está escrevendo para trazer conforto para essas famílias que haviam perdido os seus entes queridos, que haviam partido para o Senhor, trazendo conforto. Ora, se ele está escrevendo isso para trazer conforto a essas famílias, que sentido faria esse conforto se quando essas pessoas que estavam vivos, chorando e pranteando a morte do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu irmão, não fosse reencontrar essas pessoas no céu? Que sentido fazia esse tipo de consolo, de conforto? Nenhum. Amém? Então, esse capítulo está tratando disso. Não, vocês vão reencontrá-los na glória, vocês vão reencontrá-lo. Então, ele vai explicar como é esse processo. Vou ler para vocês, do 13 ao 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Dormem o que aqui? O corpo. Amém? Porque a morte é tratada como um sono. Como é que é isso? Isso é uma figura de linguagem. À noite a gente vai dormir. Correto? Estamos dormindo. A gente dorme e a gente não tem reflexos de absolutamente nada do que está acontecendo enquanto estamos dormindo. É fato? Sim ou não? Mas quem dorme sabe que de manhã vai acordar. Amém? Então isso é uma figura de linguagem. Ou seja, eles estão dormindo agora, mas vai chegar um momento que eles vão acordar. Então é uma figura de linguagem. Então ele está falando, não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que morreram, que estão sepultados, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quem são esses outros? Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Que vão ressuscitar, mas não para a glória de Deus, mas vão ressuscitar para a perdição eterna. É outra coisa. Amém, queridos? Qual foi que eu li? 14, não é isso? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Vocês creem que Jesus morreu e ressuscitou? Amém. É uma pergunta retórica que ele está fazendo
para a igreja da Tessalônica, que vivia essa cultura helenista, de que uma vez morreu, acabou-se. Amém? Então, eles falam assim: se vocês creem que Jesus Cristo, o nosso Senhor, morreu e ressuscitou, então creia que se Ele ressuscitou, Ele vai trazer também com Ele todos aqueles que morreram e vai ressuscitar como Jesus ressuscitou. Então, essa é a abordagem que Ele está trazendo. 15. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. O que ele está falando? Quando Jesus vier buscar a igreja, nós que estamos vivos agora nesse momento, nós não vamos subir na frente do meu pai, da minha mãe, literalmente falando, da minha irmã, que o corpo foi sepultado lá no cemitério de São Vicente e está dormindo lá, esperando a sua redenção, esperando a glorificação do seu corpo. Então o que Paulo está falando é: nós não vamos vivos, nós não vamos preceder, nós não vamos ser arrebatados primeiro, deixando aqueles que estão sepultados por últimos. É o contrário, os que morreram, eles vão ressuscitar primeiro, e depois que o último for ressuscitado, aí nós que estamos vivos, sim, seremos arrebatados. Ele está tratando desse tema. Falta mais um? É 18, né? 16 agora, pessoal? É isso? 16, é até o 18, tá, pessoal? Porque, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Deixa aqui. O que ele está falando? Que tem uma trombeta. E quando que vai ser esse acontecimento? É no toque da última trombeta. Quando a última trombeta tocar. Essa trombeta, tem várias trombetas na Bíblia, mas essa trombeta aí é acerca da vinda do Senhor Jesus para vir buscar a sua igreja e assim levá-la para onde Ele está, e levando inclusive os corpos daqueles que dormem. Amém? É isso que ele está tratando, e Paulo está explicando escatologicamente o que é que vai acontecer. Então ele está trazendo uma palavra de conforto para essas famílias, de que eles vão reencontrar todos os seus amigos, famílias, vai reencontrar lá no céu e vai reconhecer. É isso que Paulo está falando. A gente conhece o texto, mas a gente não conhece a linguagem teológica, o sentido e o significado do que o texto está indicando. Está falando reencontrar aqueles que estão lá no céu. Isso é muito confortante. Amém, queridos? Agora falta o 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Assim estaremos nós, os que morreram na frente, que ressuscitaram primeiro, e os que estavam vivos e que foram arrebatados vão encontrar-se todos ao mesmo tempo nos ares, e ali nós nos reencontraremos. Oh, que alegria, irmãos! Oh, que alegria, irmãos! Que alegria poder rever os nossos entes queridos. Sabe? Que alegria reencontrar os nossos irmãos que dormem no Senhor, né? Ela é prima do Rafael, como chama? Como chama? Que dorme no Senhor. Como chama aquela a sogra do Renato? A Gilda, uma amada do Senhor, que foi congregar na Penel, ali lá, sabe? Reencontrar, como chama a esposa aquela que trabalha no Atacadão? Erineu? Como chama ela?
Regina, mas não é essa Regina, é uma outra Regina que fica ali perto da esposa. Irmão Júlio, eu fui fazer o culto fúnebre dela lá no Morrinhos. O pastor Jesus pediu para ir lá. Eu fui fazer, eu vi ali, irmãos, a tristeza, sabe? Olhar das pessoas para aquilo. E eu trouxe uma mensagem nesse sentido para as pessoas que estavam ali, sabe? E fica mesmo esse vazio, essa lacuna que não é preenchida nunca, né? O irmão Ademir, que foi um exemplo para a gente, é uma lacuna, não só para a esposa que está ali, mas para todos nós. Fica essa lacuna. E essa palavra que Deus está trazendo é uma palavra de conforto, calma. Só mais um pouco, vocês vão reencontrá-los e você vai conhecer e vai poder viver a eternidade com essas pessoas para todo sempre. Sabe? E naquele dia, pessoas me procuraram e fizeram sua confissão de fé lá no Morrinhos e perguntaram onde era a igreja. Eu falei, em Vicente Carvalho, mas algumas eram de Santos, não sei de onde, mas levaram a palavra da ressurreição no seu coração. Então a gente precisa, irmãos, se alegrar pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, porque ainda aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Evangelho de João 1:12. Todos aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Ele vai ressuscitar e nós vamos sentar à mesa. Tem um lugar à mesa de Abraão, tem um lugar na mesa de Isaac, tem um lugar à mesa de Jacó. Lá está o seu nome, esse lugar está reservado para você. Você vai assentar-se nessa mesa, irmãos. É um banquete, irmãos. Vai ser uma festa de 7 anos, irmãos. Porque a gente não vai, no céu é o Kairos, a gente não tem data. A gente sabe que são 7 anos porque está na Bíblia, né, que a boda do Cordeiro é 7 anos, mas no céu, irmãos, é atemporal, sabe? Vai ser uma festa muito linda. Jesus vai estar sentado naquela mesa e a gente vai estar se relacionando como irmãos, sabe? Vamos chamar pelos nomes, são tribos, povos, línguas e nações que vêm do norte, vêm do sul, vêm do leste, vêm do oeste, vêm dos 4 cantos da terra. Sim, nós teremos lembranças das pessoas que já dormem no Senhor. Sim, nós nos reconheceremos. Nós amamos esse Deus. A gente só precisa orar, Senhor, me ajude a perseverar, Senhor, porque eu preciso chegar no fim dessa caminhada. Eu não posso parar, Jesus, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que não foi revelado ao coração do homem, sabe? Aquilo que não subiu à compreensão do homem é o que Deus tem preparado, reservado para mim, para você e para nós. Irmãos, e aí eu trago mais um último exemplo do próprio apóstolo Paulo, quando ele diz que os seus filhos espirituais, fruto do seu trabalho missionário, olha que coisa importante, fala, meus filhos espirituais, fruto da minha labuta, fruto do meu trabalho missionário, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa na eternidade. O que é que ele está querendo dizer com isso? Eu já vou dar o texto para vocês. Nós vamos nos reencontrar no céu e eu vou poder abraçar um a um de vocês. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Os irmãos estão compreendendo a mensagem que Deus trouxe, está trazendo para nós? Amém, queridos? É 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e 20. Eu acho que eu tinha falado segunda, não foi na primeira? É primeira, tá bom?
Aqui também erra. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos diante do Senhor Jesus, na sua vinda, não são vocês? Ele está falando do quê? Dos seus filhos espirituais, fruto do seu trabalho missionário. Ele fala, né, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. O versículo 20, olha, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. O que ele está falando? Nos reencontraremos em breve no céu. É isso que ele está falando. Logo, logo, eu vou estar aí com vocês. Logo, logo, vocês foram na frente, mas logo, logo eu estou chegando aí também, sabe? E é muito interessante, irmãos, porque aqui eu vou finalizar, porque Paulo, ele explica como vai ser isso, sabe? Isso é maravilhoso, isso. Como é que vai ser isso, né? Como é esse corpo que está ali sepultado, né? Como é que ele vai ressuscitar, depois está em estado de putrefação, e como é que vai ser isso? E Paulo explica isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, ele vai explicar isso. É 19h40 mesmo, pessoal? É? Ok, está ótimo, já estamos terminando, hein? Daqui a pouco a gente vai para o jantar. Corta esse detalhe aí, tá? 2 Coríntios 4,14. Então ele vai explicar, né, essa alegoria, como é que vai ser isso. Ele fala, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Deixa esse versículo aí, tá? Também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Olha só. Porque nós sabemos que aquele é um sujeito oculto, não é? Aquele, quem é esse aquele? É um sujeito oculto aqui. Quem é? Quem é essa pessoa que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos? Também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Olha, né? Então, vamos ser apresentados dentro desse contexto de que vamos nos reencontrar e a gente vai saber quem é Moisés, quem é Elias, quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó. Essa pessoa, irmãos, está lá em Romanos 8:11, né? Essa pessoa, Romanos 8:11. E depois eu vou para... deixa eu ler isso aqui. Agora, olha só. Né? Ele, sabemos que ele ressuscitou. Ele é esse aqui, ó. Quem é ele? Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, achei o sujeito oculto. Quem é? Aquele lá? O Espírito Santo de Deus. Ele está falando, quando Jesus ficou 3 dias sepultado, quem foi que ressuscitou Jesus? O Espírito Santo de Deus. Dentre os mortos, os 3 dias que Jesus ficou sepultado, dentre os mortos. Esse Espírito Santo habita em vocês. Não é isso que ele está falando ali? O Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é quem faz essa obra da ressurreição. Amém, queridos? É o Espírito Santo de Deus. E 1 Coríntios 15, 51 a 53, ele vai dar uma explicação, essa metáfora. 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis que digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Já lemos isso aqui. Primeiro os mortos, quando Jesus vier, e depois os que estão vivos, serão o quê? Arrebatados com seu corpo glorificado. Então, ele está dando uma introdução
para explicar o que vai acontecer com os corpos daqueles que morreram e que vão subir primeiro. 52. Em um momento, um abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta. Olha lá a última trombeta, que a gente leu agora há pouco. Amém? O som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem é que vai ressuscitar? Segundo Romanos 8:11, o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai ressuscitar os nossos corpos, assim como ressuscitou o corpo do Senhor Jesus. 53. Pois é necessário que o que é corruptível, diga esse corpo mortal, amém? Se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Ele está falando da ressurreição, para que as pessoas vão ao céu e se reencontrem com as pessoas que nunca saiu do coração da gente. Amém? É disso que ele está falando. E aí, quando você vai para 1 Coríntios 6,14, aí você vai ver que é pelo poder de Deus, e Deus é o Espírito Santo. 1 Coríntios 6,14. Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor. Quem foi que ressuscitou o Senhor Jesus? Diga, o Espírito Santo de Deus. Ele é Deus? Pronto. Então, esse versículo está falando de quem? Do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele está falando, Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Então, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o que é que vai acontecer? O que a gente leu em 1 Coríntios 15, 51, 52, 53. Esse corpo corruptível se revista daquilo que é incorruptível. Como é que vai ser isso? Filipenses 3, 20 e 21, a gente encerra. Pessoal do louvor? Filipenses capítulo 3, 20 e 21. Eu tenho mais um outro versículo para encerrar. Mas pode vir o pessoal do louvor. Olha aqui, ó. A nossa cidadania, porém, está onde, pessoal? Nos céus. Nós somos cidadãos do céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o 21. Esse é o 52, 53 de 1 Coríntios 15. Que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Teremos um corpo, irmãos, no mesmo modo do corpo de Jesus Cristo. É o mesmo corpo glorificado, irmãos, o mesmo corpo. Isso significa dizer o quê, irmão? Isso é maravilhoso. Aí está falando que esse corpo que envelhece, com o avançar da idade, vai passando por uma transformação. Olha só a fotografia de 18 anos e compara com a fotografia de agora. Você percebe a transformação? Percebe? Isso é um processo, irmãos, de envelhecimento, que ele aqui fala que nosso corpo que está sendo humilhado, né, por conta da transgressão de Adão, gera em nós esse envelhecimento, esse cansaço, essa fadiga, as rugas. Você olha uma fotografia de 20 anos e compara com hoje, você fala, poxa, esse não sou eu. A de 20 anos, sim. Essa não. Ele está falando que nós nos tornaremos com o nosso corpo glorificado, igual o corpo glorioso de Jesus. Olha que profundidade isso. Ele está falando com uma pessoa que morreu com 110 anos.
vai ter um corpo de uma pessoa, não de 110 anos, mas vai ter um corpo igual o corpo glorificado de Jesus. Ele está falando que um recém-nascido, sabe aquele recém-nascido, aquele filho de Davi que morreu, fruto do pecado? Ele está falando que esse recém-nascido que morreu, ao 7º dia após o seu nascimento, vai ter um corpo igual o corpo de Jesus. Não tem criança e não tem velhice. Todos nós teremos um corpo igual o corpo de Jesus. E Davi vai conhecer o seu filho, queridos, não com aquele tamanho de um recém-nascido. Ele vai reconhecer, sim, como um homem que tem o corpo semelhante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai reconhecer pelo poder do Espírito Santo de Deus, que vai nos apresentar uns aos outros. Então, Jesus falou assim, João 14, 1, 2, 3. Ele falou assim, João 14, 1, 2, 3. João capítulo 14, 1, 2, 3. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, em outras traduções, moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. É nesse momento, aqui está falando do arrebatamento da igreja. E quando a última trombeta tocar, ele vai vir. E nós vamos subir. E nós vamos nos encontrar com ele no céu. E todos nós, do passado, do presente e do futuro. Por que eu digo futuro? Porque possa ser que amanhã eu não esteja mais aqui. Possa ser que outros continuem vivendo. Por isso que eu estou colocando nesse contexto. Passado, presente e futuro. Nesse exato momento que Jesus vier, todos nós, irmãos, vamos nos encontrar com nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Receberemos as nossas coroas. Receberemos os nossos galardões. E vamos para a festa das bodas do Cordeiro. E ali, todos nós, uma grande família, vamos ceiar com Deus, Criador dos céus e da terra. E junto com as pessoas que a gente gostaria de ter conhecido pessoalmente, como Moisés, como Elias, como Esther, como Ruth, personagens que eu amo, Josué, sabe, eu amo a história de Josué, amo, já li várias vezes Josué, né? Gente, irmãos, e a gente vai poder falar com eles, sabendo com quem estamos falando, temos uma identidade. Então o céu é um lugar de pessoas reais, não é lugar de espírito desencarnado. O que é um espírito desencarnado? É um espírito que não tem corpo,
Por isso tem que haver a ressurreição do corpo. Amém, queridos? Para que a obra da redenção seja completa. Não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Não é isso? Então Deus nos fez uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Só estamos completos se estivermos com o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Aí está a completude. Então o céu é lugar de pessoas reais. O céu está preparado para pessoas que precisam estar preparadas para o que Jesus disse: eu vou para o Pai, não fiquem tristes, eu vou preparar lugar para vocês. E quando esse lugar estiver pronto, eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Vocês estão preparados por esse dia? E se ele não vier, vocês estão preparados para passar pelo processo da morte física? Ou tem medo? Não, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu casar primeiro. Depois que eu casar, Jesus, aí você vai orar de dia e de noite. Ora bem, Senhor Jesus, leva-me. Não tenha medo. Não tenha medo. As tribulações dessa vida não se compara ao peso de glória que Deus tem preparado para você. Não se compara. É um corpo glorioso. É um corpo poderoso, irmãos. Irmãos, os cientistas falam que o universo tem centenas de galáxias, tem centenas de via-lácteas, e que uma pessoa viajando na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, levaria milhões de anos para alcançar uma dessas galáxias. Para você entender esse corpo glorioso que Deus vai nos dar. Quantos segundos um anjo precisa para descer do céu à terra? Digam, piscar de olhos. É esse corpo glorioso que está esperando para você. Assim que você partir, assim que Jesus vier buscar a sua igreja, você receberá esse corpo glorificado. Estão preparados para isso? Amém? Levante-se. Todos aqui estão com seus nomes escritos no livro da vida. O que é isso?